Um terror sem limites, uma cidade que toma conta do indivíduo, um homem, um destino e uma mulher que ele mesmo ama, mas que já desapareceu faz tempo. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui estou eu para fazer minha crítica de terror em Silent Hill. Terror em Silent Hill, a adaptação justamente dos jogos de mesmo nome, conta a história de James, um solitário homem que perdeu aparentemente sua esposa certos tempos atrás. Entretanto, ele recebe uma carta da mesma dizendo que ela está bem e está na cidade de Silent Hill. Afinal, será que James a encontrará nessa cidade que está um pouco deserta e cheia de anomalias? Ou será que James não conseguirá resgatar sua amada desse local? Bom, Terror em Silent Hill é a continuação da franquia, justamente de todos os passos que foram erguidos desde 2006 até agora, todos os filmes de Silent Hill, entre as mais diversas coisas do tipo. Muitos estavam especulando que esse filme seria mais uma derivação, eu diria, aborrecedora da franquia, coisas desse tipo, muito por conta da produção baixa, atores desconhecidos, entre muitas outras coisas nesse sentido. Mas será que realmente a nova entrada na franquia Silent Hill é tão desanimadora assim quanto esperado? Por incrível que pareça, eu já digo aqui que tem muitas qualidades esse novo Silent Hill, mesmo tendo uma série de desqualidades, por assim dizer. Acompanhamos nessa trama de James, justamente toda a história de Silent Hill 2, o jogo, caso você não conheça, mas eu duvido muito, afinal todo mundo que está indo assistir o filme provavelmente tem um certo charme, encanto pela franquia. E então, toda a história percorre sobre esse protagonista desolado, depressivo, interpretado por um ator desconhecido e que não faz um trabalho tão bom assim. Todas as atuações no novo longa de Silent Hill são de fato muito, eu diria assim, melodramáticas ao extremo. São exageradas, são esbocaradas, tem certas conotações ali com um drama barato de filme B. Então, de fato, todas as atuações possuem esse exagero constante. Os personagens ali parece que estão vivendo um fim do mundo até pior do que Silent Hill. É engraçado ver como todo tom depressivo proposto nas obras anteriores e na própria franquia de jogos aqui é tomado justamente por uma onda constante de drama, de personagens chorando, se esperneando e mais prezando pelas suas emoções do que o instinto de sobreviver. Tudo aqui tem uma alteração em Silent Hill e justamente vivemos e somos apresentados mais a um drama do que a um terror pessoal de fato. Além disso, de fato, a produção não é muito constante também. Ela tem derivações. Várias vezes você vai observar no longo um CGI mais bem feito, uma maquiagem melhorada, mais caprichada, mas diversas vezes, e eu digo diversas mesmo, você claramente observa que a produção teve certos problemas justamente de ser executada. O filme é barato, todas as questões que envolvem o mesmo são baratas, é um filme de baixo custo e retorno alto. Então aqui somos apresentados a bichos de CGI por muitas vezes totalmente gamificados, né? Eles parecem vindos dos jogos dos anos 2000 mesmo, de Silent Hill 2, porque é complicado a produção gráfica, né? A computação gráfica, o CGI é tudo muito ultrapassado de certa forma. Mas claro, isso não faz necessariamente o filme ruim. Até mesmo as questões das atuações. Tudo isso não concatena necessariamente um filme ruim, deplorável, coisas desse tipo. Afinal, tem muitos filmes que se apoiam no trash e parcialmente esse daqui se apoia também. Já na questão da direção, da fotografia, eu diria que Silent Hill, o novo, nessa nova entrada, essa nova abordagem, de fato faz seu nome. Tem certo charme na direção, na maneira como tudo é capturado em tela. O jogo
é inserido na forma de game mesmo. Somos acompanhados de um James que é capturado dos mais diversos ângulos possíveis. Temos muito uso de ângulo zenital, um ângulo que remete justamente a essa gamificação que o longa propõe. Então, justamente, somos tragados a essa cidade de Silent Hill. A conhecemos tanto pelo ponto de vista dos jogos quanto do ponto de vista cinematográfico. Tudo aqui é muito esclarecido em questão visual e tem um certo dinamismo, um charme nessa câmera, na movimentação dela. Ela acompanha James e seus sentimentos. Quando ele está furioso, aflito, ela tem um certo dinamismo ainda maior. Ela o acompanha se esgueirando, se movimentando, etc. Mas quando tudo tem um clímax e uma parada, tudo ali fica mais calmo, mais controlado e a câmera assim se segue mais pausada e menos dinamizada. Mesmo assim, tudo nesse segundo ato, segunda metade do filme começa a se perder por completo. Afinal, somos acompanhados desse clima tão aflituoso por tanto tempo que quando o filme finalmente dá os seus respiros, tenta contextualizar um pouco mais, inserir pedaços de história, flashbacks, entre muitas dessas coisas, tudo se perde, tudo fica muito roteirizado, muito explicativo e o filme aparentemente não sabe como fluir muito bem. A narrativa é totalmente truncada, ela não sabe justamente transpor a história do jogo sem adicionar elementos religiosos, coisas desse tipo que liguem aos longas anteriores. Parece que é um filme que quer cumprir meta, tabela com tudo que foi feito antes, ao mesmo tempo inserir a história de James, tentar conectar tudo e ao final não conecta nada. O terror em Silent Hill mais parece uma junção de certos elementos que não são muito coesos entre si, mas essa direção tenta os conectar. Quando ela faz isso, tudo fica extremamente mal fluido. Temos diversas cenas por diversos minutos extensos de uma dinamização da ação. Tudo é muito rápido, ocorre de uma maneira consequente, tudo é em sequência, mas quando ele dá esses respiros, tudo trava. A história fica chata e eloquente, eu diria. Ela se estende, fica prolixa e assim o longa se faz. Ao final, o terror em Silent Hill acaba por ser um filme que ele tenta justamente dinamizar tudo, contar diversas histórias, fazer um apanhado de narrativas, conectar tudo e ter justamente as suas consequências esclarecidas. É um filme que deve muitas explicações ao espectador, que justamente tudo fica muito explicadinho. É um filme que tenta explicar por minúcias e assim tudo fica muito derivativo, fica muito cansativo, entre as mais diversas coisas desse gênero. Afinal, terror em Silent Hill é justamente um filme de terror de shopping com a temática de Silent Hill, que tenta explicar tudo bonitinho, tem certas sequências, cenas, ângulos de câmera interessantes, uma direção que por vezes consegue trazer algo novo, mas que por muitas não. Então eu vou colocar aqui para Silent Hill, um novo Silent Hill, terror em Silent Hill, uma nota 5.5 de 10. Não é um filme que eu desgostei totalmente, não é um filme que eu achei horrível, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem certas qualidades, o que eu fiquei impressionado, fiquei surpreso. Primeira metade do filme, mesmo com a produção baixa, as más atuações dos atores que tentam romantizar e dramatizar tudo, mesmo assim eu gostei de certos elementos apresentados na primeira metade do longa, o que não se seguiu até o seu final. Entretanto, eu não posso deixar de ignorar que eu gostei de certas partes do filme e isso conta muito. Mas é basicamente isso. Mas e aí, vai assistir o filme? Já assistiu? Comenta aqui, por favor, nos comentários se você está interessado em justamente acompanhar essa franquia de jogos sendo mais uma vez transposta, né? Indo mais uma vez para telas de cinema por aí. Então comente, curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!